Olá, você que me acompanha no canal Peoncast, seja bem-vindo aqui pelo Instagram ao vivo ou pelo canal do YouTube sendo assistido essa semana, daqui um mês, daqui um ano, 10 ou 100 anos, não importa, nós estamos numa época de quarentena, estamos nessa sequência de lives e hoje a gente vai falar com Maria Letícia, que é psicóloga, e ela vai falar sobre saúde mental em tempos de isolamento. Vamos aqui aguardá-la, que a internet deu um pequeno imprevisto, vamos aí. Olá. Muito bom. Nesse momento, o que a gente pede um pouco de paciência, porque a internet tem tudo a ver com isso, né? Às vezes é uma questão de... É muita gente utilizando. Olá, Letícia. Tinha travado aquela hora, né? Você está me ouvindo, Letícia? Alguém pode... Oi, Letícia. Aí na minha imagem. Melhorou sim, Letícia. Eu queria que alguém pudesse escrever para a gente se está ouvindo, porque o seu vídeo às vezes trava. Alguém pode, por Sim, favor, podia escrever se a imagem é a minha que está travando, é da Letícia, é as duas. Se alguém puder escrever, se o áudio está bom, vai nos ajudar. a minha internet ela deu uma osciladinha, acredito que foi a minha. Mas eu vi Tá. uma reportagem essa semana que é esperado, né? Que o nosso consumo de internet no Brasil está acima do previsto nesse período de quarentena para o ano inteiro. Então, se travar, vocês me avisam. Se for aqui a minha, eu repito, falo novamente. Faz parte. Na verdade, uma das coisas que o canal vem promovendo é exatamente isso. O brasileiro usa ou usava muito a internet mais para entretenimento, lamentavelmente, né? Tipo, meio na força, meio obrigado, nós estamos aprendendo a utilizar os canais de, né, redes sociais para também trabalho, exatamente como a gente está fazendo aqui agora. A gente está fazendo, né, como fala, uso de uma forma mais profissional. E lógico, muita gente está trabalhando remotamente, então a internet com certeza está sobrecarregada. Sim. Bom, seja bem-vinda, Maria Letícia, psicóloga. Vamos falar hoje sobre saúde mental em tempos de isolamento. O objetivo aqui do canal é a gente despertar o que a gente chama aqui no interior de barulho de carroça na cabeça. O que é barulho de carroça na cabeça? Fazer com que a pessoa fique com uma pulguinha atrás da orelha depois que ela ouviu uma informação. Ela fica com aquela sensação, nossa, gostei daquele tema, mas eu preciso me aprofundar sobre aquele assunto. Às vezes, o que muda a nossa vida não é, às vezes, uma aula inteira, 3 horas de palestra, mas sim uma frase, uma palavra, né, pode ser um gatilho mental para que a gente desperte alguma coisa. E aqui, nesse bate-papo de 30, 40 minutos, a ideia é gerar em você aquele desconforto positivo. Provocar em você um desconforto positivo. Fazer você pensar sobre alguma coisa e essa determinada coisa que vai talvez te trazer um incômodo positivo, possa provocar você se aprofundar naquele assunto. Então, por isso a gente fala aqui no Peoncast que é um barulho de carroça na cabeça. Você não consegue esquecer. Aquilo vai te atormentando. E ao final aqui da live, como é de tradição, nós temos o quadro Somos Todos Contadores de Histórias, onde eu e a Letícia vamos criar uma história aqui no final. Boas-vindas, a psicóloga, e desejar pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória profissional e a gente entrar no tema, o que te levou a estudar psicologia? Aconteceu alguma coisa em alguma fase da sua vida que você decidiu, que momento da vida você decidiu ser psicóloga, e aí a gente fala um pouco do tema. Fica à vontade, seja bem-vindo. Pessoal, bom dia. Eu vi que está chegando o pessoal agora. Então, vou me apresentar para vocês. Se estiver travando, o áudio ficar ruim, vocês me avisam. Eu repito novamente, né? A gente vai atualizando a internet aqui. Bom, meu nome é Maria Letícia, eu sou psicóloga, tenho 26 anos, né? E trabalho hoje com atendimentos de adultos e adolescentes. Dentro da psicologia, eu atuo na abordagem cognitivo-comportamental, né? Hoje as pessoas estão mais familiarizadas com essas ramificações da psicologia, né? E o que é a terapia cognitiva
comportamental, ela é uma abordagem focada nos pensamentos, sentimentos e comportamentos. O que nós trabalhamos? Nós, geralmente, temos muitos pensamentos disfuncionais, pensamentos desadaptativos que mais nos ajudam, que mais nos atrapalham do que nos ajudam no nosso dia a dia. Então, o nosso objetivo, o nosso trabalho dentro da abordagem cognitivo-comportamental é corrigir esses pensamentos, identificar essas crenças, esses padrões cognitivos que atrapalham o nosso dia a dia, causam angústia, ansiedade, né? Ou outras psicopatologias, né? Para que o nosso paciente ele tenha mais autonomia, ele seja mais autônomo e consiga gerenciar a sua própria vida sozinho. Eu também trabalho, né, além da psicologia clínica, eu também trabalho com assessoria para empresas, nessa parte de recursos humanos, palestras, CIPAT, saúde mental do trabalhador. E escolhi a psicologia desde muito nova, porque eu sempre, na verdade, eu não sabia muito bem o que era psicologia. Eu falo que eu pensava em psicologia, mas eu só fui aprender, descobrir o real significado, o real trabalho de um psicólogo na faculdade. Porque aí a gente começa a se aprofundar dentro da teoria, entender qual que é o nosso papel na sociedade, né? As dificuldades que as pessoas têm e o quanto o nosso trabalho é importante e as pessoas ainda desconhecem um pouco do que é saúde mental ainda, né? Você sabe que você está falando uma coisa, Letícia? A gente leigo do lado de cá, né? Quando fala, eu vejo muita gente falando assim, eu perguntei para o meu médico o que eu deveria ficar comendo. E o médico falou assim, olha, eu não posso te passar porque eu não sou nutrólogo. Mas o senhor não é médico? Né? Então, às vezes, a pessoa acha que médico faz, né, entende tudo. Quando a gente fala de psicólogo, a gente também acha, às vezes, acha que as pessoas têm uma visão sobre, né? E nem sempre é aquilo. E, às vezes, assim, é muito mais profundo, é muito mais complexo, realmente, e pode ser muito mais mais completo o que se faz um psicólogo, e às vezes as pessoas têm uma leve, ou falam, não tem ideia, na verdade. Acho que todos nós, no geral, não temos uma ideia se a gente não para estudar, né? O que acontece? Assim como na medicina, por exemplo, né? O médico se forma médico e depois ele começa a se especializar. Nós, psicólogos, nos formamos psicólogos, já podemos sair para atender, mas depois é necessário, o mercado exige isso, a qualidade do atendimento, para a gente saber, para se especializar melhor e acolher melhor as dificuldades do paciente, a gente precisa fazer uma especialização. Hoje a minha especialização é cognitivo-comportamental, que é essa abordagem que eu acabei de explicar. E sim, existe uma diferença entre o médico e o psicólogo, né? A gente trabalha com saúde, mas existe uma diferença que nós não podemos receitar medicamento, nem floral, fitoterápico, isso não é permitido pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Porém, nós vamos receber no consultório pacientes que podem chegar medicados ou vão necessitar, né, dessa psicoterapia farmacológica. Então, a gente precisa, sim, entender o funcionamento cerebral, precisa, sim, dos processos cognitivos, precisa, sim, entender da medicação que age nesse campo e trabalhamos normalmente em parceria, né, com os médicos, mas psicólogo não receita medicação. E as pessoas têm essa dificuldade. Quando a gente fala em saúde mental, ainda é associado à doença, eu sou louco, eu sou maluco, eu não tenho problema, mas não é isso. Se alguém fala em casa, vou fazer sei lá, fazer um tratamento de saúde mental, alguma coisa assim, alguém vai associar isso com com um pouquinho de loucura, sim ou não? Dá uma olhada, né? Não vai? Já não vai dar uma olhadinha torta para essa pessoa? Assim, para de carroça na cabeça, né? As pessoas têm muita resistência, né? Na escola, se você precisa fazer um encaminhamento, pede para essa mãe, olha, preciso que seu filho vá ao psicólogo. Eu falo porque mesmo sendo um profissional dessa área, dentro da minha família, às vezes eu encontro essas resistências de quando a gente fala da psicologia. E aí, como sou eu, aí eu vou dar aquela palestrinha, eu sento, eu explico que quando a gente está falando de saúde, quando a gente pensa em saúde, automaticamente a gente também está pensando em doença. Então, só que a diferença é que a saúde mental, ela é além da ausência de doença. Quando a gente está falando de saúde mental, eu estou falando de um bem-estar psicossocial, de como eu gerencio minha vida, de como eu lido com os meus conflitos, né?
o que que eu sinto quando eu me deparo com dificuldades. Então, tudo isso está relacionado à sua saúde mental. Sou, tenho um problema mais específico, ou eu sou doente, né? Um incapaz, não é isso. Aproveitando, já que nós estamos no tema, Letícia, é exatamente nesse momento de isolamento. Essa questão da saúde mental, como, como agir nessa situação para se manter uma boa, é, uma saúde mental mais com qualidade de vida, mais bem-estar, e se existe algum caminho e se também existe uma tendência de surgir mais casos por esse período. Eu até fiz um roteirinho, porque nesse cenário novo, né, muito inseguro que todos nós estamos passando, a gente tem muita informação, muita coisa acontecendo, então até separei aqui algumas questões para a gente poder conversar. Por favor. Quando a OMS ela falou que nós estávamos passando, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que nós estávamos passando por esse período de pandemia, né? E até onde sabemos, esse vírus ele apresenta um grau significativo de letalidade e a contaminação, né? O contágio ele é muito fácil. Isso gerou sim um pânico nas pessoas, de um modo geral, nos nossos governantes, nos nossos profissionais da saúde, porque nós estamos lidando com algo invisível e perigoso. E muito novo, que nós não sabemos como lidar com ele. Deu uma travadinha. Né? Voltou. Agora É, então, como a gente não estava preparado para lidar com esse momento, né? A palavra que me vem nesse momento é insegurança mesmo, muito inesperado. Toda a nossa sociedade acabou mudando de uma forma geral, né? Isso gerou mudança no funcionamento da nossa sociedade, porque as pessoas de uma hora para outra, onde a gente até estava ouvindo algumas coisas ontem, onde nós saímos de um momento onde falávamos ninguém solta a mão de ninguém, juntos somos mais fortes, para fique cada um na sua casa e não tenha contato físico, né? E principalmente pela nossa cultura, nós somos de contato, de abraço, né? De estar perto. A nossa cultura também contribui muito para esse comportamento. E aí as pessoas foram para quarentena, os funcionários foram para casa, os alunos tiveram que sair da escola e as escolas se organizaram para transmitir aula online. Isso, lógico, as escolas que conseguiam ter uma estrutura para isso, a gente vê que as escolas públicas não conseguiram, né, adaptar, a gente, por N questões que a gente sabe que acontece. Então, teve esse trabalho home office, os comércios fechados, os patrões preocupados em porque eles têm os funcionários, eles precisam do trabalho dos funcionários, os funcionários precisam do patrão, então gerou tudo esse desconforto. E é importante dizer, como você está me perguntando, que sim, o isolamento social trouxe com ele um medo, incerteza, insegurança, ansiedade, né? Muitos de nós já tínhamos isso de uma forma mais leve, a nossa ansiedade dentro da normalidade. E é normal, às vezes, nos sentirmos inseguros diante de situações novas. Só que com esse momento que chegou muito rápido, algumas pessoas que tinham isso dentro da normalidade aumentou, e algumas pessoas que já estavam lidando com essas dificuldades, né? Essas dificuldades ficaram ainda maiores. Então, sim, né? Diante desse cenário, a nossa ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer amanhã, pensam muito no futuro, a questão do trabalho, a questão financeira, alimentação, e diante dessa infodemia, né, que nós estamos tendo também, que é essa enxurrada de informações constantes em todos os canais a gente acessa, são muita coisa e às vezes informações ambivalentes e a gente não sabe que é verdade, o que não é tão verdade. As pessoas têm essa dificuldade de fazer esse filtro, de buscar as informações em fontes seguras. Tudo isso tem contribuído, sim, para picos de ansiedade e estresse. Você sabe que você está falando uma coisa tão assim, tão relevante e é tão
tá colocando à prova o nosso desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que cada um, dependendo do histórico que estava acontecendo, você sabe que eu passo 3 a 4 dias sem assistir televisão. E eu estou adorando que eu consegui fazer isso, porque eu adoro alguns programas ali, e eu desapeguei muito. Por quê? Eu acho que uma vez que eu assisto ou eu leio alguma informação para ter uma pequena atualização dos fatos, é suficiente. Eu não preciso ficar me atualizando todo momento, até porque é uma atualização negativa, né? Porque é mais casos, infelizmente, nesse momento ainda, né? Casos negativos de falecimento, etc. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vejo, eu que tenho que me comportar, eu que tenho que me isolar, eu que tenho que usar e me cuidar no caso de higiene, etc. Mas o que aconteceu? Eu queria dar esse depoimento para que algumas pessoas pensem sobre isso. Eu tive a chance de, no início desse ano, conhecer uma equipe chamada Academia da Criatividade, que é um grupo de voluntários que se reuniu uma vez presencial por mês. E é um grupo que hoje tem mais de 30 academias de criatividade espalhadas no Brasil. Eu frequento uma de Campinas. E esse grupo, eles estão fazendo uma vez por dia agora um encontro virtual para falar. Tipo, e aí? Seu dia está verde? Seu dia está vermelho? Seu dia está amarelo? Cada um desabafa, tal. Então, o que eu estou dizendo? Que, na verdade, a gente acabou se conectando. Eu falo que foi sorte minha, porque eu consigo falar de coisas e falar com pessoas diferentes. Então, a cabeça fica ocupada. Eu acho que aquilo que a gente iniciou falando, né, da saúde mental, eu acho que o que você pensa e fala, com quem você convive, isso faz toda a diferença. O que você acha, Letícia? Exatamente. A gente precisa entender, né, que nós estamos passando, está acontecendo um período de mudanças que sim, já eram previstas, né, principalmente na questão do mercado de trabalho, na educação, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, mudanças que já estavam em curso, né? Essas mudanças estavam mais embrionárias. Só que o coronavírus, ele nos forçou a antecipar o futuro. Então, mudanças que levariam mais tempo para acontecer, a gente precisou fazer em semanas, em meses, né? Então, a gente não teve, como eu disse lá no começo, um tempo para se preparar. O coronavírus, ele não deu essa oportunidade para a gente. Como eu disse, são muitas informações. E aí, o que eu faço com isso? Sendo que eu não posso sair de casa para compartilhar com alguém, ou de repente a gente tem visto aí também, além da ansiedade, da depressão, que as pessoas têm sentido mais esse humor mais rebaixado, né? A dificuldade nos relacionamentos, né? Das pessoas que estão em casa. A pandemia também trouxe isso, porque hoje em dia a vida das pessoas é muito agitada, sai de manhã, as pessoas moram na mesma casa, mas praticamente não se encontram, devido à qualidade, o ritmo de vida que nós levamos. Né? Então, sim, aí as pessoas têm sentido essa dificuldade. E aí a gente tem percebido com essa aceleração, né? Que a gente já tinha uma vida acelerada, mas agora a gente está tendo uma vida mais privada de tudo aquilo que nós construímos, de tudo aquilo que era importante para nós. As pessoas têm sentido isso. E a gente pode perceber que além da ansiedade, que as pessoas têm relatado mais, eu tenho convivido com pessoas assim, a questão da depressão, o pânico, né? Algumas pessoas que já têm esse transtorno e agora estão tendo que enfrentar com ele. A gente tem tido, principalmente na área da psicologia e outros profissionais também que se disponibilizaram a passar informações confiáveis em fontes seguras, de forma gratuita, né? Assessorar, fazer um acolhimento dessas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades. E nessa mudança a gente pode até perceber isso que você disse, que são o resgate, né, o fortalecimento de alguns valores, que é a solidariedade e também a empatia, que antes se falava muito, mas ninguém conseguia saber ao certo como praticá-la, né? Até porque a velocidade que todo mundo estava era uma velocidade assim estranha, porque toda hora você estava sem tempo, né? Muito tempo. Eu gosto muito de você, Letícia, mas olha, eu não consigo falar com você agora. Eu não consigo te dar atenção agora. E sempre existia uma palavra de carinho, que eu gosto de você, eu queria muito estar com você, estou sem tempo. Essa frase sempre fez parte da conversa das pessoas. Hoje não é falta de tempo, é falta talvez de aproximação, porque você não pode mais estar perto. Mas não impede da pessoa demonstrar sua empatia e demonstrar sua solidariedade, como você colocou.
O que eu vejo hoje, Letícia, aí eu queria ver a sua opinião profissional, que nós vamos ter dois grupos pós essa epidemia. Lógico, Uhum. tem muito, eu acho que tem muita. O Brasil é um país de extensão gigante, então tem regiões e regiões, situações e situações que eu acho que não pode ser jogado numa única situação, né? Enfim, tem muita coisa em jogo. Mas eu vejo que vai ter um grupo muito fortalecido, dedicado a estudar, a aprender, a fazer, e tem um grupo que vai sair muito machucado, muito enfraquecido. É que eu percebo no mundo dos negócios, né, vai acontecer de muitas ideias boas agora, muitas empresas, mas também muitas empresas vão fechar as portas. E na questão pessoal, tem muitas pessoas que vão estar mais atentas a detalhes e vão valorizar pequenas coisas, mas tem pessoas que também vão sair muito machucados, muito amargos, talvez, enfim. Como que você vê isso, esses dois grupos? A gente já tem muitos profissionais renomados falando sobre isso, e no âmbito, né, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade da saúde mental, a gente precisa sim ter muito cuidado para que depois dessa pandemia do coronavírus, a gente não venha ter aí uma onda de problemas de saúde mental, né, de saúde psicológica. E sim, a gente pode perceber que muitas pessoas perderam sim os seus empregos, muitas empresas estão aí com muitas dificuldades, mas nós também, quando a gente pega aí as notícias, a gente pega nessas informações em redes mais confiáveis, as empresas começaram a se reinventar, né? Os profissionais começaram a se reinventar, as pessoas, vagas, cargos novos começaram a surgir, novas formas de trabalho começou a ser pensada, porque nós somos seres muito criativos. Né? E a gente precisa, então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de insegurança, incerteza, olhar para a nossa saúde mental para que os impactos disso não sejam tão intensos quando tudo isso passar, porque vai passar, que as pessoas precisam pensar que essa situação, ela não vai durar para sempre. Isso ele é um momento e a situação não pode continuar e não vai continuar dessa forma. Isso é um período. Então, o que seria importante para as pessoas nesse momento? Ajudar a preservar a sua saúde mental, a se desenvolver enquanto profissional, como pessoa, né? Eu separei aqui algumas dicas, né, de o que a gente pode estar fazendo para cuidar da nossa saúde mental e lidar com essas adversidades que a gente não controla. Porque quando a gente está falando, por exemplo, das pessoas ansiosas, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um medo, uma insegurança de alguma coisa que ainda não aconteceu, né? As pessoas ansiosas, elas tendem a achar que podem controlar o futuro, então elas estão sempre fazendo previsões do futuro, essas previsões são normalmente previsões negativas, por exemplo. E se, sempre vai ter um e se. Se você falar e se, você está fazendo uma previsão de futuro. Uma dica. E se eu for no supermercado e for infectado? E se eu for pagar uma conta e tiver alguém tossindo perto de mim? E essa situação não aconteceu. E as pessoas ansiosas, normalmente, elas têm muita dificuldade de avaliar os pensamentos no pico da ansiedade de uma forma mais realista. E aí, essa quantidade de ICs, essa incerteza, essa insegurança, acaba fazendo com que a pessoa não consiga avaliar as situações de uma forma com mais qualidade, né? E aí vai contribuindo e aumentando para a ansiedade. A depressão, né? O pessoal que está ficando dentro de casa, os idosos, né? Que é um público que está lidando com bastante dificuldade com esse momento. No meu ponto de vista, por tudo que eu leio, as notícias que eu acompanho, eu acho que eu penso, né, que as informações que têm chegado para esses idosos, talvez elas não estejam tão claras, né? Porque às vezes as pessoas, o que eu falo não quer dizer necessariamente que você entendeu. Então pode ser que eu tenha que explicar de uma outra forma. Então os idosos, eu falo isso por um relato bem próximo de mim. A pessoa falou o seguinte: avó, olha, minha avó tá em casa, que ela estava meio doentinha, então ela mora sozinha, um idoso que mora sozinho. Então, os filhos, os netos, ninguém tá visitando essa idosa. Então, pediu para ela não sair de casa. E ela tava brava, mais triste, além do problema de saúde, do resfriado que ela tava, que as pessoas não queriam chegar perto dela porque ela ia transmitir a doença para eles.
né? E não é isso. Então, como que a gente está passando essas informações para as pessoas? Que tipo de informação nós estamos recebendo e que está me causando, que é o que você falou do filtro, eu preciso avaliar como eu estou recebendo essa informação, filtrar, né? Ver se essa informação é de um lugar seguro, de uma fonte confiável. Na dúvida, a gente tem o Ministério da Saúde, tem a OMS, né? Para você ficar resguardado naquilo que você está absorvendo. E essa idosa achou que ela ia transmitir. E não é isso. O que nós sabemos é que hoje, no Brasil, principalmente, o nosso público que pode ser de risco, ele começa a partir dos 45 anos. Então, essa idosa não é ela que transmite, mas talvez a informação que chegou para ela não foi tão clara e contribuiu para esse humor deprimido, para essa tristeza e para essa angústia, né? Consequentemente, aumenta o pânico e a ansiedade. Vai agravando um quadro que até poderia ser um quadro relativamente normal, mas acaba acelerando o processo desse quadro para outras situações, né? Sim, e a gente precisa ter esse cuidado, porque assim como nós recebemos informações que nos fazem mal, né, nos impedem de gerenciar a nossa vida, aumentam nossa ansiedade, nossa depressão, para que nós não façamos isso com as pessoas, porque assim como as pessoas podem causar isso na gente, eu também posso, por não filtrar as informações, ao repassá-las, contribuir para a ansiedade, para a depressão, para o pânico de alguém, né, mesmo que não seja a minha intenção. Então, nesse momento de pandemia, quando a gente está falando do mercado aí de trabalho, da quarentena, gente, tem muita coisa para aproveitar esse tempo com qualidade, porque antes todo mundo dizia o quê? Não tenho tempo. Não é isso que a gente mais ouve, né, no nosso dia a dia? E agora o que a gente mais tem, entre aspas, né, mesmo o pessoal que está trabalhando em casa, as mulheres que têm filhos, de uma certa forma a gente tem, assim, mais horários, né? Então, as empresas estão disponibilizando muitos cursos de capacitação de forma online, gratuita. O mercado de trabalho, na hora que passar esse momento, ele vai sim recontratar, ele vai precisar de novos profissionais. E a gente precisa, como nós vivemos num mercado muito competitivo, estar sempre buscando se atualizar, buscar informações. Né? Então, esse é o momento para aproveitar essa oportunidade, né? Não espera a pandemia passar para você começar a pensar em fazer alguma coisa. Começa agora, porque quando precisar você já está pronto, né? Isso que você está falando é tão rico, porque uma coisa é eu não ter tempo para estudar, outra coisa é eu, talvez estar sem disciplina para estudar, né? Sim. E nessa questão do mercado competitivo, o mundo vai continuar existindo, o mundo vai precisar de profissionais, o mundo vai precisar. A diferença é que talvez habilidades novas, né? Eu vou ter que ter novas habilidades, novos, né? Então, de repente, a pessoa... Eu falei com uma executiva bem jovem, acho que também 20 e poucos anos, na sexta-feira, e ela comentou que a empresa estava bem resistente em termos de trabalho remoto. Hoje, a empresa já está cogitando de trabalhar a hora que voltar, né, à normalidade, um dia da semana trabalhar remotamente, porque ela percebeu que a produção à distância não foi inferior à presencial. Ou seja, ela quer viver a experiência de 4 dias presenciais, um dia da semana eles querem que a pessoa da equipe fique em casa. Então, é uma nova habilidade que a pessoa que está ali tem que aprender a lidar com a tecnologia, falar, né, usar os recursos tecnológicos. Então, é hora de fazer curso, como você falou. E quantos cursos gratuitos estão ali disponíveis no mercado, não é verdade? Com certificado, que contribui para o seu currículo. E sim, e quando a gente vê nessa questão do trabalho remoto, porque o coronavírus, quando eu falo dessas mudanças que ele trouxe, é aquilo que eu falei, a gente teve uma revisão de crenças e valores das pessoas. As pessoas começaram a ver as prioridades da vida delas, né? Menos é mais, porque a gente não é o senhor do tempo, a gente não controla tudo, né? Eu não posso controlar o outro, mas eu posso ser responsável por mim, saber o que, como e quando eu posso agir de determinada forma ou de outra, né? O que eu posso fazer, né? A questão do trabalho remoto, as empresas bem distantes de nós, da nossa realidade, estavam já a passos pequenos, mas já estavam implementando. E com tudo isso, as empresas de todo porte, de todos os setores, não tiveram tempo para pensar. Então, e uma coisa que já vinha sido cobrada, já estava sendo cobrada das empresas de uma forma muito delicada, muito sutil, que era essa questão da responsabilidade social, né, com o trabalhador. Tudo isso começou a ser
posto em prática em semanas, em meses, e aí o trabalhador teve que confiar no seu funcionário, naquele profissional que ele escolheu para estar dentro da empresa dele, e assim como o profissional também teve que mostrar que ele é um profissional responsável, que, né, o chefe não, mesmo o chefe não estando ali, ele dá conta, ele é capaz, né, e até melhorou aí a questão da produtividade, né, da autonomia, porque às vezes, dependendo da cultura da empresa, às vezes sempre tem alguém ali que a gente precisa pedir tudo, e de repente não, esse funcionário ele pode mostrar, explorar essa criatividade, esse potencial dele, que às vezes ele não tinha muito espaço para mostrar, né? Exatamente. Você falou de uma coisa, mostrar o potencial. Porque às vezes a pessoa está ali. Uma coisa que um comentário dessa jovem na semana passada, ela falou assim: a gente tomava café ali e às vezes parava na cozinha com outro colega, falar de outros assuntos. Hoje eu consigo aqui em casa, né? Ela e o noivo, ela falou assim: o meu noivo está trabalhando em outra área e eu estou trabalhando na minha área. A gente não se atrapalha, não se fala em coisas, não se perde tempo. É muito mais produtivo. Então, e é uma coisa que foi forçado. Lógico que a gente sabe disso, né? Foi uma situação forçada que se percebeu que poderia ser muito mais produtivo. Então, acho que tudo vai ser diferente. Jeito de trabalhar, jeito de se comunicar, jeito de produzir. Eu acho que, como todo mundo já falou, não vai ser nada mais, vai ser igual, né, como era antes da pandemia, né? Ô, Sim, Letícia, por incrível que pareça, já eu acabei de olhar aqui. já passaram 35 minutos. E eu Dá, adorei, porque foi muito rápido, né? Tipo assim, foi agradável, senão não teria passado tão rápido. Eu queria que dá você. tempo de eu só falar, porque eu falei que eu ia dar algumas dicas para o pessoal se organizar nessa quarentena e acabou que a gente foi entrando em uns assuntos. Dá tempo de eu passar isso bem rapidinho. Eu queria que você fizesse essa consideração para depois a gente entrar no quadro e finalizar. Fique à vontade, Letícia. Então, pessoal, fechando isso que nós estamos falando da questão do mercado de trabalho, né, do trabalho remoto, uma coisa muito importante, né? Os profissionais estão com tempo para se atualizar, as empresas estão disponibilizando cursos e ferramentas para a gente, além de passar o nosso tempo, poder, né, ficar mais capacitado, né? Descobrir novas habilidades, novos conhecimentos. Mas uma coisa importante que eu já queria frisar é que o trabalho remoto ele também precisa ter uma rotina, tá? O pessoal que às vezes tá trabalhando em casa, não, nada de fazer 8, 10 horas, então uma dica bacana para o pessoal que tá trabalhando em casa. Para manter, né, a produtividade, para manter a concentração, então se arrume como se você estivesse indo para o trabalho mesmo, escolha um lugar tranquilo, adequado, que você possa se sentar corretamente, faça as pausas, descanse, tome seu café, faça seu horário de almoço, né? Isso é muito importante para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para você não se sentir sobrecarregado, né? E aí manter a sua produtividade. E para o pessoal, né, que às vezes não está em trabalho remoto, ou que está em casa, ou que está com uma agenda um pouco mais flexível, ou até quem tem muita coisa para fazer e não está conseguindo, eu separei algumas dicas. Primeira coisa, cuidado com essa infodemia, essa enxurrada de informações que nós estamos recebendo, filtre, se você vê que aquilo não está te ajudando, não ouça, se você já absorveu tudo que era necessário. O que a gente precisa saber do coronavírus? Higiene, a questão do isolamento, por que ele é importante, né? Pegue só as informações de fontes confiáveis, totalmente necessárias e pratique. O resto não é importante nesse momento, né? Eu não preciso ficar acompanhando quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram não sei na onde, isso não vai te ajudar. Pensa no seu lugar, no seu espaço, o que você pode fazer agora. Se você tiver aí grupos de WhatsApp, né? Amigos, faça ligações, mas nesses contatos as pessoas estiverem te mandando informações inadequadas, não estiver te fazendo bem, sinalize para essa pessoa que isso não está te agradando, né? E faça da mesma forma com as outras pessoas que vão receber informações suas. Então, é importante estabelecer uma rotina, mantenha uma rotina equilibrada, se possível, crie novas rotinas, né? Não esquece do relaxamento, de incorporar coisas novas, ler um livro, assistir uma série, ter uma alimentação saudável, né? O descanso. Tem gente que às vezes tem essa dificuldade de organização, então faz um quadro de horários, né? Estabeleça o que você vai fazer às 8, o que você vai fazer às 10, o que você vai fazer às 2 da tarde. Isso vai te ajudar bastante. E procura seguir, né? Porque às vezes nosso sono muda, tudo muda, a gente fica um pouco perdido. Se conecte com as pessoas, né? Liga para os amigos, a tecnologia está aí para a gente usar com muita responsabilidade, com muita saúde, né? Ela pode nos aproximar nesse momento que a gente está muito distante.
faça exercícios físicos em casa, os cuidados que eu falei com a alimentação. A gente tem aí profissionais bem bacanas dando dicas de atividades, exercícios que a gente pode fazer, né, para ajudar a manter a nossa saúde física também, que é muito importante. E para os profissionais da saúde, eu também separei uma dica muito importante, né? Aqueles que estão ali na linha de frente, os nossos médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, psicólogos, muitos outros, é muito comum nesse período a gente ter muitas sensações de estresse, de cobrança, né? E achar que o nosso trabalho ele não está surtindo resultado. Mas é importante lembrar que você não pode controlar tudo, né? Faça tudo aquilo que está dentro do seu alcance, com qualidade, com eficiência, e já tá bom, né? Você não precisa se sentir um incapaz, se cobrar demais, porque tem coisas que não é da sua responsabilidade. Então, você só vai conseguir ajudar as pessoas se você estiver bem. Se você estiver bem cuidado para isso, né? E para a população em geral, que às vezes está percebendo que a ansiedade aumentou, a alimentação, procura um profissional de saúde mental, né? Um psicólogo, a gente tem os psiquiatras, né? Mas o psicólogo, se for necessidade de medicação, ele vai te orientar também. Mas para conversar, os psicólogos, a gente tem diversas redes aí com acolhimento gratuito, de forma online, cumprindo todo o código de ética, do sigilo aí da nossa profissão. Inclusive, você faz esses acompanhamentos online hoje, certo? Sim, eu me ofereci. Que outras pessoas que vão estar assistindo a live em outros momentos possam estar, né? Ela fica 24 horas no ar no Instagram, mas fica no YouTube depois direto, para que a pessoa possa identificar e procurar você. Fale seu DDD também, por favor. Pessoal, eu trabalho também com atendimento online, né? Nessa quarentena, esse tem sido meu trabalho. Os pacientes estão quietinhos em casa e eu da minha, como eu estou aqui com vocês. E aí, se vocês precisarem de mim, quiser tirar dúvidas, que é muita coisa, né? A gente fala, nossa, meia hora, mas passa voando. O meu DDD é 35, né? Telefone 99102-9449. Lá no meu Instagram tem também o meu contato, tem o meu e-mail, né? Vocês podem mandar mensagem pelo direct e a gente também vai conversando por lá. Perfeito, Letícia. Olha, adorei. Realmente, seu pai, o Zezinho, fala assim, ó, tem para quem puxar, né? Ele fala assim, Renê, fala lá com a menina, que a menina é boa. A menina é sacudida, vem do jeitinho do Zezinho, né? E realmente, parabéns pelo seu profissionalismo. Percebe que o seu vocabulário está muito alinhado, né? Sua consciência, né, da sua função e do seu papel está muito alinhado com a proposta, né? E com o propósito da sua profissão e do momento. Parabéns mesmo. E agora Muito obrigada. Somos todos contadores de histórias. Você escolhe 5 palavras, Letícia, e nós vamos construir uma história juntos aqui. Como você falou, que nessa fase é a fase de se reinventar e da nossa natureza é criativo, esse quadro tem esse objetivo de provocar isso na pessoa, a pensar assim, o que é ser criativo? Às vezes a pessoa acha que criatividade está relacionada à pessoa que é artista, né? Tipo, a pessoa trabalha na televisão, então, artista. Não, todos nós somos criativos, até mais quando criança, só que a gente, adulto, deixa um pouquinho isso a desejar. Mas nós temos que desenvolver a criatividade, ainda mais nesse momento da fase que nós estamos vivendo. Uma reinvenção precisa de criatividade. E não precisa ir muito longe, é coisas pequenas que vão fazer diferença na vida pessoal e profissional. Então, escolha lá, por favor. Quando você falou isso, eu confesso que eu fiquei bem pensativa, porque a gente é tão acostumado a escrever um artigo, escrever um relatório, escrever. Eu falei, meu Deus! E aí eu lembrei do vídeo que eu vi do meu pai, falei assim, meu Deus, um poema. E eu falei, não sei mais fazer isso. Até que eu até fiz uma coisa aqui, que eu fiquei um pouquinho ansiosa, falei, vou deixar uma coisa pronta, porque vai que eu não consigo lidar ali a ansiedade, né? Já previ o futuro, que talvez eu não. É bom que me falar isso, porque na próxima eu não vou falar para mais ninguém, tem que ser um improviso. Eu falei assim. 5 palavras, diga lá. Ó, eu escolhi vida, Vida, relógio, relógio, controle, controle, tempo tempo. e amar. Então, como funciona esse quadro? Você começa a construir, você constrói essa história usando essas 5 palavras. No momento oportuno, você passa a história para mim, eu continuo a história e eu repasso a história para você e você finaliza a história. Tudo isso em torno de 1 minuto. É muito rápido, muito tranquilo, muito tranquilo. E, como toda boa história, começa com Era Uma Vez. Era Uma Vez, Letícia, no quadro Peoncast. Ai, que bom que eu vou começar. Então, vamos lá.
Era uma vez um homem que inventou o relógio para ser o seu empregado, mas por ironia do destino, tornou-se seu próprio escravo. Eu continuo? É que é usar 5 palavras que você criou. Ah, eu Tem, tenho que usar 5 nesse momento? mas fica assim, Ah, tá. mas está muito bonito, ficou bonito. Então vamos lá, que eu fiz um poema aqui, me inspirei no meu pai. O homem inventou o relógio para ser seu empregado, mas por ironia do destino, tornou-se seu próprio escravo. Quis controlar o tempo, o mundo, a natureza. Criou muitas coisas e não tinha tempo para amar. Precisando, então, de um empurrãozinho para lembrar que tudo na vida tem um preço, que nem sempre é pago com dinheiro. A saúde e a vida são os nossos tesouros mais verdadeiros. Com esse amor verdadeiro, esse relógio repensou. Numa fase difícil da vida, ele também teve que se adaptar. A vida mostrou que nem tudo é controle e às vezes foge ao tempo, mas o amor pode superar. De repente surgiu na vida de uma pessoa a função e a ideia de se tornar psicólogo e transformar as pessoas e ajudar as pessoas. Ela sempre fala sobre a questão da saúde mental, que é sobre bem-estar. Levar mensagem, cuidado com as pessoas, o amor, o cuidado, seja ele da área da saúde, seja o idoso, seja quem for. Tem que ter tempo, tem que ter amor. E é isso que a gente faz. É com você. Meu Deus, calma, só tinha me preparado. Eu acho que não vai sair, hein, Renê, sob pressão, hein? Então foi feliz para sempre. Então tudo bem. E viveram felizes para sempre, né? E aí cada um constrói o seu para sempre depois do final dessa história. Eu falei isso, essa ideia aqui me fez pensar sobre isso, a importância, às vezes a gente fica ali tão no técnico, tão no mecânico, tão no prático, que a gente esquece da diversão, esquece das coisas importantes, né? Que são coisas simples da vida, né? De contar uma história, de fazer um poema, que na nossa infância isso é tão prazeroso, e às vezes adultos querendo controlar o tempo, essas coisas vão se perdendo. Mas foi muito bom, foi muito agradável, café da manhã maravilhoso. Adorei também, Letícia. Obrigado pela oportunidade e a gente se encontra ali, né, nos palcos da vida, se Deus quiser. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente, né? E se alguém precisar de alguma coisa, precisar conversar, estou à disposição, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Boa semana para todo mundo, né? E vamos colocar em prática tudo isso que a gente conversou, né? Vamos fazer uma foto nossa aqui para deixar registrado. Vamos. Vamos ver aqui. Sorri ali. Voltou? Mais uma vez, obrigado, viu? Saúde Eu para que você. agradeço. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, Renê. Até mais. Tchau, tchau.